o procedimento da mulher. Você sabe que a mulher está avançando muito? Eu lembro que antigamente as mulheres eram arrebitadas. Elas andavam arrebitadas. Então nós tínhamos um hábito de ir na praça para fazer o fuque, para namorar, né? Conquistar as meninas. E as meninas conquistar os rapazes. Hoje não existe mais isso. O que vem ser isso? É o coletivo. É o espírito coletivo de uma civilização, de um povo. Hoje não existe mais isso. Hoje você está na rua, você cumprimenta uma pessoa, passa a mão na cabeça de uma criança. Olha só, isso aconteceu comigo. Lá na padaria Orli. Aconteceu comigo isso daí. Está de maneira tão exemplar, tão, sei lá. Passei a mão na cabecinha da criança, da menininha lá. Ah, mas para quê? A mulher meteu a boca em mim. Mas digo, o que está acontecendo, minha gente? Então, o que está faltando é a aproximação do ser humano um para o outro. Entendeu? Se você se aproxima de um seu semelhante, algum interesse tem. Nada é sem interesse. Agora, o que eu quero me refletir é o seguinte. É sobre o comportamento da mulher. A mulher hoje está mais dócil, está mais, sei lá, está mais aberta. Isso aí traz uma segurança muito grande para ela e para o jovem, para a jovem e para o jovem. São mais descontraídos. Isso é muito bom, isso é muito importante. Né? Eu lembro quando eu era... Desculpa, eu não estou aqui querendo fazer palestra de comportamento, muito pelo contrário, é somente para a gente refletir lá atrás e ver o que acontecia. Isso aí, os senhores que têm mais de 30 anos sabem disso. Eu tenho 22, tá, tudo bem. Mas eu lembro quando a jovem chegava nos bailes, aí ela começava a puxar a saia para baixo. Puxar a saia para baixo. E nós ficávamos só olhando. E ela puxava a saia para baixo. Hoje em dia não existe mais isso. Existe uma coisa natural. É um mundo. É uma convivência. E isso daí, por exemplo, a questão da droga, a questão do crack, ele vai de encontro negativo. As pessoas, muitas das vezes, a pessoa vê uma pessoa mal vestida e uma pessoa boa, de boa índole, de boa... Né? Mas nós se afastamos. Não, isso aí tem droga, isso aí está drogado, isso aí nós não devemos nos aproximar dele porque ele está drogado. Então ele fica isolado. E não é isso que nós queremos a aproximação de todos nós, ter uma harmonia, ter aquelas festinhas em casa, ter aquela cozinha descontraída, né? Você me desculpa de eu falar dessa maneira, porque eu não sou muito catedrático nesse assunto, eu gosto mais nas coisas diretas, né? Como eu, quando era criança, eu ia no campo buscar casca de juazeiro. Sabe para quê? Para lavar a cabeça. Hoje em dia é shampoo. Não tem mais casca de juá para lavar a cabeça, para tirar a caspa. Né? Então hoje tudo é fabricado, tudo hoje é moldado. O homem hoje virou um robô. Não tem mais QI para questionar nada. É só ele e o robô, se fazendo de um robô. Se você tiver alguma pergunta a fazer, também eu sou atrevido em fazer, em responder. Temos mais 2 perguntas ali, nós estamos adiantados no tempo, certo? O microfone. Alô. Temos satisfação aqui de contar com a presença do presidente da Câmara de Campinas, o Dr. Tiago Ferrari, que está aqui, dando a sua contribuição nessa nossa reunião.
Próxima pergunta. Legal, bom dia. Bom dia. Bom dia, mesa, bom dia, plenária. Meu nome é Felipe. Poderia dizer que eu estou aqui representando a sociedade, estou representando os usuários de droga e estou representando os trabalhadores da área. Né? Hoje eu sou profissional da área, trabalho com dependência química, mas antes de mais nada, eu também sou um adicto em busca de recuperação. Em outras palavras, eu também sou um dependente químico. Né? Abstêmio, mas continuo sendo. E eu vejo a questão do crack, né, que por sinal era a minha droga de preferência, como uma questão é uma doença, mas não é uma doença que é tratada somente através da política pública saúde, e sim de todas as outras políticas públicas. Né? E o que eu venho trazer é o seguinte: enquanto a sociedade, enquanto o poder público enxergar o usuário de droga, o dependente químico, o adicto, como um marginal, como um drogado, né, não chegaremos a lugar nenhum. Né? A partir do momento que a gente acaba taxando, rotulando de drogado ou de marginal, sendo que não é, né, isso é uma questão muito agravante. E vejo também que o papel da segurança pública é combater o tráfico. Por muitos anos eu permaneci usando droga e conheço pontos de tráfico que estão instalados exatamente no mesmo lugar há mais de 15 anos. Né? Sendo que, quando a polícia vai abordar o usuário de droga na rua, na maioria das vezes é tratado de forma desumanizada, com agressividade, com falta de respeito, sendo que quem deve ser tratado, né, não desse jeito, porque não deixa de ser humano, mas quem deve ser tratado de maneira mais rigorosa é sim os traficantes, o vapor, o laranja. Né? Aí eu pergunto, qual que é a opinião da segurança pública em relação a isso? A segurança pública ela está para combater o tráfico, para estar ajudando. E, na hora de abordar o dependente químico ou usuário de droga, é necessário se ter um meio de estar ajudando essas pessoas. Porque prisão também não funciona para esse tipo de pessoa. Obrigado e bom dia. Bom dia. Sua colocação foi muito apropriada, muito certa, e é o que eu disse. Vou repetir. As academias das polícias, das guardas municipais, regularmente esse trabalho de abordagem é ensinado de maneira respeitosa, de maneira cortês, no sentido de que todos, inclusive o marginal, não o usuário de droga, porque esse não é marginal, esse, lamentavelmente, é o que você disse, muitas vezes é um doente. Então, tem que ser abordado de maneira respeitosa, e isso sim, por isso que nós temos que fazer todo esse trabalho que vocês estão fazendo aqui. Isso que é importante, que vai conscientizando e colocando os policiais, que estão aí alguns, que todos nós somos seres humanos e merecemos tratamento. A lei é feita da seguinte forma: errou, você vai ser processado, se for condenado, vai sofrer as penas da lei. É isso que se faz. Não o policial na rua cometer, desde já, achar que ele já está julgando a pessoa, agredindo a pessoa, que muitas vezes ele erra, e para isso ele deve ser reprimido e também condenado, porque nesse momento ele se torna muito mais marginal do que aquele mesmo que ele pensa estar abordando. Então eu concordo plenamente com você, acho que tem que ser por aí mesmo, o trabalho tem que ser de conscientização tanto quanto ao usuário, quanto ao próprio policial, aos organismos de segurança pública, que deve fazer a abordagem de todas as pessoas, ou a todas as pessoas, de maneira educada, de maneira respeitosa. É claro, eu não vou colocar aqui que num confronto, muitas vezes essas pessoas, e você sabe disso, elas se postam de maneira agressiva. Então é necessário, muitas vezes, o uso da força moderado, o uso da força regular para conter uma pessoa. Tem uma senhora aqui que trabalha no pronto-socorro, e ela sabe que às vezes tem pessoas que vão lá e se alteram, e muitas vezes quem é chamado? O policial, o guarda municipal, ou até um vigilante, para
dominar essa pessoa, tem que ter um domínio também. Nós não podemos achar que tudo será, ou todas as pessoas são portadoras de um equilíbrio. Realmente, isso nós temos que também não ficarmos aqui a atacar indistintamente as polícias. Então, nós temos que reconhecer que as polícias têm seus próprios erros, têm seus equívocos, mas nós também temos os acertos. Quero dizer isso daí, e você tem toda a razão. E nós dissemos isso aqui, que esse trabalho de vocês deve ser levado às academias, principalmente, no caso aqui, nós estamos no município, falando da região metropolitana, as guardas municipais, que trabalham nas praças públicas, embaixo dos viadutos, e pode contribuir de uma maneira muito mais sadia do que de uma maneira que é uma maneira que não é correta, é ilegal e é desumana. Colega, eu vou ser breve, tá? Desculpa, como é o seu nome que eu não anotei? Felipe. Felipe, dignidade da pessoa humana, independente de quem seja a pessoa, certo? Concordo amplamente contigo, tá? Nem a mais, nem a menos. Eu acho que quando há necessidade da utilização da força, às vezes até para proteger o indivíduo, ela é a última medida, aquela medida em que vai ser utilizada sem exagero, sem a projeção de violência em cima daquele indivíduo, certo? Conter para precaver, para prevenir que aquela pessoa se machuque, se lesione ou lesione terceiro, que não tem nada a ver com o assunto. Então, faz parte do poder-dever, né, do poder público, em especial dos órgãos de segurança, atender e abordar as pessoas com dignidade e respeito. Não é uma opção, é uma obrigação. E aí eu vou retomar as palavras do Dr. Ruirilo, que diz: isso tem de ser ensinado, sim, nas academias. Tá? Trabalhei em presídio muitos anos. Confesso para você que o que mais me incomoda é que quando aquele que deveria zelar é ele justamente quem infringe o erro e a agressão. Isso é terrível. Então, assim, concordo com as suas palavras e fico muito feliz em saber que você faz parte em diversos lugares e está aqui falando destes lugares. Né? Está com o pessoal lá do Padre Haroldo, né? Legal. Tá? É isso. Colega. Bom dia, meu nome é Mário Sérgio, sou professor da PUC e também trabalho na rede, dando aula para meninos, né, que estão em situação de risco social. Coordenei projetos na área social, e meninos também em situação de risco social. Vim aqui para aprender, mas fiquei muito preocupado ao ouvir uma fala, como ouvi do nobre vereador, onde centraliza o problema da droga em cima do usuário. A Organização Mundial de Saúde já superou essa discussão, né, classificando a droga como uma questão de doença social, com doença da saúde pública. O nosso Código Civil já não trata mais o usuário como um traficante, sim como um dependente, como um doente. Aí eu ouço nessa plenária, com respeito a todos aqui, essa centralização do problema da droga ao usuário. E, né, vemos uma sociedade onde 72% da população vive com menos de um salário mínimo. 72% estão falando da sexta economia do mundo. Não vou falar do IDH do Brasil, que aí eu, né, talvez cair em plantos aqui. Né? Então, vemos uma sociedade onde a gente coloca essas pessoas na marginalidade, na exclusão. Usar droga é mínimo para a situação onde, vereador, né, o senhor fala assim, essa pessoa não sabe que vai morrer. Ele já sabe que vai morrer desde que ele nasceu. Quando ele nasce no atendimento que não respeita a saúde da mulher e o nascimento. Quando ele vai para a escola e não encontra um local lá onde ele é atendido, respeitado. Quando ele não encontra no sistema público um psicólogo, alguém para tratar essas feridas que vêm da vida de exclusão que ele está. Se ele não usa droga, ele pega uma arma e está assaltando a gente na rua. Esses são alguns poucos
né? Como no filme Cidade de Deus, ele vai pegar uma máquina fotográfica e vai buscar um sonho. Alguns poucos, vereador. Eu convivo muito com esses meninos e sei a doença que está ali dentro. Nós vivemos num sistema prisional que não deveria ser uma prisão, deveria ser um hospital. Ali nós temos problema de saúde, psiquiátrico, problema emocional, que precisava ser tratado. Não é colocar a pessoa atrás de uma grade que vai resolver o problema dele. Ele precisa voltar à dignidade humana, a sentir cidadão, a se sentir útil à sociedade, recuperado da sua autoestima. O problema da droga é muito mais profundo, né? A próxima vez eu até acho que o Felipe deveria estar junto com vocês aí, porque ele sabe, ele conhece o problema da droga. A gente que assiste de fora e tenta fazer algum apoio a esses meninos, conhece muito pouco. A gente não tem ideia da dor desses meninos, dessas meninas, que levam a esse estado de estarem na rua, se prostituindo, dormindo debaixo de marquise. A gente tem ideia da dor e da doença pessoal que levá-los a isso. Então, eu acho que falar da droga, focando o problema no usuário, é uma conversa muito rala. Muito obrigado. Bom, deixa eu só finalizar. Lamentavelmente, como foi dito, eu preciso me retirar. Embora a pergunta não seja dirigida, mas nós colocamos aqui a nossa opinião no respeito ao cidadão, qualquer que seja o cidadão. Todos têm que ser respeitados. Isso é básico, informação de qualquer policial. Não pode existir o desvio de conduta. Aí, infelizmente, essa pessoa precisa ser corrigida. Mas eu disse aqui na minha fala, estou vendo aqui o jovem presidente da Câmara, vereador Tiago Ferrari, que depois, com certeza depois vai trazer opiniões aqui também junto com o vereador. Eu acredito que o vereador não tem aqui, embora seja de formação jurídica, desde da minha quinta geração, meu tataravô já era advogado, inclusive meu avô foi presidente dessa casa legislativa aqui, Pedro de Magalhães Júnior. O vereador não quis dar esse sentido, não tem aqui a procuração para defendê-lo. Talvez no meio da fala ele tenha dito isso, mas ninguém. E hoje, como você bem disse, no século que nós estamos, não se dá mais para tratar o drogado como um marginal. Isso é um vício, é uma doença, e nós precisamos, sim, coibir o tráfico, enquanto o tráfico for ilegal, porque não sei se daqui para frente as coisas vão mudando. Eu já sou de uma outra época em que o usuário de droga era preso. Hoje não é mais. Felizmente. E esse é o caminho. Alguns policiais falam, não adianta levar para a delegacia. Adianta sim. Nós temos que também demonstrar a ele que existe um erro, um equívoco na sua conduta, na sua ação. Não tratá-lo só também, achar que ele é doente, mas também ele precisa sentir que ele está transgredindo uma norma da sociedade, foi colocado pela própria sociedade. A lei que está aí não foi colocada só por mim, nem por policial, foi colocada pelos nossos representantes, temos aqui 2 do Poder Legislativo, temos o Poder Legislativo Estadual, então a vocação e a vontade da sociedade é de que haja realmente um combate a esse tipo de usuário, mas é claro, combate feito dentro do respeito à dignidade da pessoa humana, como já foi dito aqui, e isso é básico. Por isso eu encerro aqui, agradecendo a vocês, me colocando à disposição. Posso ter algum equívoco também na minha fala, não sou o dono da verdade, nem pretendo ser, tenho muitos erros, muitos equívocos também, mas quero dizer o seguinte, que vocês estão somando. Essa participação é importante para nós todos que atuamos na área de segurança pública e na área do direito. O direito é fundamental em todos os aspectos. Vou terminar aqui. Sociedade que não tem direito não se respeita. Nós precisamos respeitar. E o direito é o direito que está posto. O direito é aquele direito que está escrito. Se alguém quer sonhar com outro direito, que ele mude a lei, que ele mude esses direitos. Ficarmos aqui a discutir quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, não vai levar a nada. Respeitosamente, ficar puxando o assunto lá para o começo, não sei de onde, nós não vamos terminar. O que nós precisamos agora, de maneira urgente, imediata, é nos irmanarmos nesse combate, no bom combate, no combate saudável, de tratarmos
de uma forma equilibrada, justa, humana, aos usuários e a todos que têm esse envolvimento nessa prática, que é lamentável, que atinge a todos nós. Eu já disse aqui, inclusive familiares nossos. Muitas vezes, dentro das nossas próprias famílias, nós temos pessoas envolvidas nisso. E muitos saíram, outros entraram, mas o importante é nós, e ontem eu estava no velório, dizendo assim, a melhor coisa é sermos solidários e bondosos, que nós vamos receber algo de muito melhor, pelo menos aqui em vida, inclusive. Pode ter certeza disso, porque o nosso relacionamento vai ser cada vez melhor. Então, muito obrigado. Obrigado ao vereador politizador pela sua convocação mesmo. Vim aqui, faço questão de voltar outras vezes, a Karina e ao vereador Tiago, que representa também a Câmara nesse momento de Campinas, e eu fico muito grato porque conheço e sei da disposição dele, e vou contar aqui uma passagem que eu não acreditei. Eu vou contar em público, já falei outro dia para ele, ele não se lembra mais. Nós estávamos numa reunião política há muito tempo atrás, e ele, moço, não era nem vereador, nem cogitava em ser vereador, e ele falou um assunto que eu guardei e achei até, falei, mas por que ele está falando isso para mim e agora eu entendo? Ele falou, o assunto todo da discussão de segurança, de uma série de coisas, passa pela região metropolitana. Isso faz mais de 10 anos que você me falou isso, me perdoe usar a expressão você, mas o vereador falou isso e eu acho que nós estamos aqui, tratando de um assunto metropolitano, em boa hora. Muito obrigado e um bom dia a todos. Também ele salientou isso aí ontem, viu? Aqui na tribuna. Eu gostaria, desculpa, deixa eu só concluir o que ele falou, porque o senhor vai precisar sair. Pode falar. Eu desculpo interrompê-la, mas eu gostaria de dar bom dia a todos. Gostaria de parabenizar o vereador politizador pelo convite das pessoas. Rurilo foi hoje a guarda municipal que nós temos, é obra e graça deles. E se nós temos uma guarda municipal que a própria população entende como uma guarda municipal que extrapola até suas funções de direito e exerce de fato com muita competência e principalmente com humanismo, é graças à atuação do Rurilo, e estamos vendo a atuação dele na cidade vizinha aí, com relação à questão de segurança pública. Rurilo, muito obrigado pelas palavras, mas eu gostaria de salientar que hoje nós vivemos uma fase de comoção com relação à questão das drogas. E uma fase que é muito delicada, até no emprego das palavras que nós utilizamos. E por isso que eu dou os parabéns para o vereador. Primeiro, para provocar o debate. Porque provocando o debate, nós vamos conhecendo e sabendo como agir, quais são as palavras adequadas, o que pensa cada setor. A questão de droga não é questão única e exclusiva de segurança pública, não é questão única e exclusiva de um município, mas é uma integração, uma relação integrada. Por isso que é importante nós ouvirmos pessoas que são, até hoje, lutam contra a sua dependência, que é uma dependência que vai ser para a vida toda, pessoas que passaram por questões até da marginalidade, sofreram e sabem o que são, o que passam, como são tratadas. Eu tenho experiência particular na minha família, tenho experiência particular de pessoas muito próximas, que sempre tiveram de tudo, e eu já vi uma pessoa que sempre teve de tudo, pedindo esmola num semáforo. Imagina uma pessoa que cresceu comigo, você vê, eu tive vergonha de olhar, você fica tão tocado com a situação que você fala, eu não quero que ela me veja que eu tenha visto ela dessa forma. E até me emociono de falar assim, porque é uma situação muito delicada. E é por isso que é importante provocar esse debate. E é por isso que eu fiz questão de vir aqui, porque eu acho que precisa de segurança pública, sim. Precisa por segurança pública também, mas não é isso. Isso é apenas a ponta do iceberg. Se nós tratarmos de segurança pública, da questão de drogas, apenas segurança pública, nós estaremos apenas desviando o assunto. Para você ter uma ideia, hoje teve uma ação apenas de segurança pública na cidade de São Paulo. O que aconteceu? Muita gente saiu de lá e vieram para Campinas. E sabe o que está acontecendo? Vieram para Campinas e hoje eles não têm a mínima ligação com
a cidade, o que acontece? Se reúnem no centro e depois, durante o dia, ficam perambulando pela cidade inteira. É Souzas, é Barão Geraldo, é Campo Grande, é Ouro Verde. Isso aí, o que é? Viciados que precisam suprir seu vício, vendem, eles são um traficante móvel, não é igual você mencionou que tinha um ponto de droga fixo, ele é um traficante móvel, porque ele vende a pedra para poder comprar a pedra para ele. Hoje eu estava conversando com o secretário de Assistência Social, ele falou, a pessoa compra 10 pedras por R$10, consome 3 e vende 7. E é assim que vai funcionando, e ele vende 7, circulando, perambulando pela cidade. Então, nós precisamos, sim, fazer esse debate, precisamos ter a consciência que, muitas vezes, nós vamos empregar palavras que vão, até certo ponto, atingir outras pessoas que vivenciaram, que presenciaram na família, ou são pessoas que lutam no dia a dia contra a droga, mas é importante a gente promover esse debate. É importante a gente estar debatendo, é importante a gente estar construindo e é importante a gente agregar, porque com ações isoladas a gente só vai colocar o problema para outro lugar. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Mário Sérgio. Mário Sérgio, eu acho que tu traz uma coisa fenomenal. Assim, você fala da perversidade do sistema todo, tá? Eu tinha uma fala um pouco mais completa, mas pela questão do tempo eu não vou poder fazer a fala inteira. E eu começava justamente pelo aspecto mais complicado de se combater, que é o financiamento do tráfico. Tá? Financiamento do tráfico é o crime tipificado que tem a maior pena, depois da revisão do código que fala da penalização em relação às drogas. Tá? O financiamento do tráfico é da ordem do crime organizado, que era o slide que estava ali projetado, que começa por uma relação absoluta com o próprio poder público, né? Então, se a gente for pensar friamente, crime mais difícil de combater, quem injeta dinheiro, milhões no tráfico. Essas pessoas só conseguem fazer isso com uma relação intrínseca com o poder público formal, né? Não vamos dourar pílula. É o começo da cadeia toda, porque só existe a alimentação do consumo do doente dependente, cidadão de direitos, porque esta droga entra e não se coíbe, ela entra e continua entrando, tá? Então vamos ser bem claros, tem algo que antecede a tudo, tá? E é papel, sim, dos órgãos de segurança em nível federal, quando a gente fala de tráfico transnacional, interestadual, coibir, combater, reforçar as nossas fronteiras e fazer a sua parte. Não é feito a contento. Fato. Tá? Existem outros níveis de tráfico, que são níveis, porque como é uma organização, são outras escalas de tráfico, onde estão os pontos, as bocas, quem passa, quem não passa, aquela praça que todo mundo sabe que ali vende, pergunta por que nós não abordamos em escala coletiva e ficamos perseguindo a população de rua, de um lado para o outro, ao ponto de acontecer o que o vereador Tiago Ferrari falou, de migrarem dentro da própria cidade, porque vão sendo tocados, né, como se não tivessem o direito nem de estar ali, habitando o único lugar que lhes resta, que é a rua. Horrível, porque eles têm direito à moradia, ao zelo, ao cuidado e à obrigação do poder público. Tá? Então, eu gostaria de dizer isso porque eu acho que ficou essa lacuna. A gente foi direto, botando uma culpabilização no dependente químico, que, né, por mais que seja tipificado ainda o consumo, tá, ele não é uma questão de crime, ele é uma questão de fragilidade daquele indivíduo, e que não nasce nele, ele não é um ser ruim, ele é um ser que tem dificuldades e cada um tem a sua história e o seu porquê de ter se tornado dependente químico. Tá?
feche com você na sua posição, na sua maneira de olhar isso e de ressaltar. Gente, tem algo muito anterior e muito mais perverso. Tá? A dependência, ela é o reflexo disso. Tá bom? Eu gostaria de fazer uma colocação, até pela fala da Karina, ressaltando, reforçando o que eu acabei de falar. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos, e muito cuidado com o que afirmamos, para que a gente não fique criando conflitos, onde, no caso, a gente quer construir. No caso, quando eu coloquei que eles ficam andando pela cidade, eu acho que todo mundo tem direito de ir e vir. Sou advogado, e um princípio básico da Constituição Federal, e princípio de lei natural, humana, é que todos têm direito a ir e vir. O que eu gostaria de dizer, e que não gostaria que distorcessem minhas palavras, é que nós precisamos cuidar dessas pessoas, e não deixá-las abandonadas ou ficar perambulando sem qualquer cuidado. São pessoas que precisam de cuidados. Cuidados na questão da saúde, cuidados na questão da reinserção social e cuidados até na questão psicológica. Tanto é que uma pessoa que está até com embriaguez, que é muito menor que questão de droga, ele tem a sua imputabilidade diminuída, porque ele está fora das suas razões. Então é importante a gente tomar certos cuidados, é importante que a gente saiba que nós estamos querendo aqui construir, e eu vou reforçar a minha fala. Questão de drogas é uma questão intersetorial, é uma rede. Enquanto nós tratarmos com questões específicas, de nada adianta a assistência social fazer sua parte, ou o esporte fazer a parte dele, ou a guarda municipal, polícia militar, fazerem a parte, cada um fazer a sua parte, se eles não se interagirem, se não se conversarem, se não cuidarem dessas pessoas e das famílias delas. Então, é isso que é importante. Então, eu só queria reforçar para que não ficasse distorcido, achando que eu entendesse que droga é no chicote, que eu, pelo contrário, precisa ser cuidado. Isso aí. Muito obrigada, viu? Eu queria já informar a presença do secretário municipal de Assistência e Inclusão Social, que já está aqui presente, o Dr. Dimas Alcides Gonçalves, e eu o convido para participar aqui da mesa, porque ele tem uma palestra, inclusive, para ser feita hoje. Enquanto isso, eu quero informar aqui o representante de alguns setores que estão aqui. É o Stefano Lanza, que é diretor da Secretaria de Segurança Pública de Americana, que está aqui presente. O Lauro Miguel, advogado da Casa de Apoio, que está aqui. O Casemiro Moreira, presidente da Casa de Apoio da Amizade. O Amadeu Teodoro, da Guarda Municipal de Americana. Wilson Vieira França, conselheiro do COMEM de Americana. O Leandro Gomide Silva, conselheiro tutelar, acho que de Campinas. A Eliette Marli, coordenadora da Casa de Acolhimento Os Ceareiros. A Sandra Olivete Matiello, gestora de abordagem de rua da Prefeitura Municipal de Campinas. A Marlene Feliciano de Oliveira, do Conselho Municipal de Saúde. Ana Paula Fragoso Pink, conselheira tutelar Norte e Noroeste, Conselho Tutelar de Campinas. A Elizabeth Ishida, diretora do Departamento de Assistência Social da Prefeitura de Atibaia. Maria Cristina Ticianelli, psicóloga e coordenadora da Secretaria de Saúde de Americana. A Maria Ivone Aranha, pedagoga da Secretaria Municipal de Educação de Campinas. O Armando Tofanello, diretor da Associação Sementes da Liberdade. Carla Cristina Marangoni, psicóloga do CEPROM. Marcílio Rodrigues dos Reis, pastor da Igreja de Cristo Vencendo pela Fé.
Miriam Benini, se não me engano, é psicóloga do CREAS Hortolândia. Não sei se estou pronunciando o nome dela correto, que não está dando para ler muito bem. Mas acho que é Miriam Benini mesmo. A Leia Amabile, presidente do Conselho da Mulher de Americana. Rita de Cássia Viotti, assistente social, gestora técnica da instituição Esperança e Vida. A Vilma dos Santos, orientadora da obra social São João Bosco. O Ricardo Violaro, representando o vereador Arli de Lara Romeu, que está aqui. O Sani Roberts, também não sei se estou pronunciando correto, da Prefeitura de Sumaré. A Rosa Mina, assistente social da Prefeitura Municipal, Abrigo Renascer. E também queria registrar aqui a presença da Jaqueline Malta, do Luiz Garanzotto, são jornalistas da Prefeitura Municipal de Campinas. Agora, eu quero só reforçar uma coisa. Gente, à tarde nós vamos ter a apresentação de uma peça teatral do grupo do projeto Encontrar-te, que tem como objetivo mobilizar as discussões que vão ser feitas logo depois. Tá? A peça é uma delícia e retrata o cenário daqueles que tomam decisões no poder público e nas representações da sociedade em relação às drogas. Então, permaneçam à tarde, depois da fala do nosso secretário de Campinas, porque serão tirados apontamentos destes grupos que vão ser publicizados, tá bom? O secretário Dimas, nós percebemos que no dia 27, recente, foi apresentado no município de Campinas a proposta do plano de enfrentamento ao crack e outras drogas, coerente com o que nós temos apontado aqui desde o primeiro encontro, e nos foi muito desejoso contar com a sua presença para que o senhor pudesse explanar ao longo dos nossos trabalhos já como é um município, uma metrópole, né, se propor a tamanha tarefa, a complexidade dessa tarefa. Então, eu agradeço imensamente a sua presença e poder dividir conosco esse processo que o município de Campinas está desenvolvendo agora, de uma forma ordenada, articulada e intersetorial. Secretário, meus parabéns. Oi? Tem microfone. Ok, consta. Correto, passo a palavra ao senhor secretário. Bom dia a todas. Estão me ouvindo? Tudo certinho? Tá? Certinho. Tá vermelho aqui. Bom dia a todas, bom dia a todos, colegas de secretaria, colegas de ONGs, que já estamos trabalhando há um bom tempo, né? Colegas de universidade. Bom, primeiro também queria agradecer o convite e eu peço desculpas por não ter atendido aos outros dois convites que me foi feito, né? Porque justamente nesse período, eu estou na secretaria há 35, 40 dias, não mais que isso, e a principal tarefa que o prefeito Pedro Serafim me colocou desde o primeiro dia era estudar rapidamente e apresentar um plano de trabalho que pudesse atender à demanda de enfrentamento, né? Então, eu louvo, né, muito essa iniciativa. Eu até acredito que é necessário ainda outros encontros, quer dizer, continuar esses encontros, né, porque, como bem disse o nosso companheiro, o problema é muito grande para ser respondido
em alguns eventos, ou mesmo até com um plano. Então, esse debate tem que ser permanente, não é? O crack, ele ganhou uma dimensão assustadora, diferente de todas as outras drogas que até então nós combatíamos ou pensávamos combater, não é? Tem várias razões disso. A primeira razão é uma razão econômica, né? O seu preço é muito barato, né? Ela é muito acessível. E a forma como ela está sendo traficada e distribuída também não encontra história nesse percurso que nós temos de enfrentamento, não é? As outras drogas, todas começaram de setores da sociedade com maior renda, descendo para a menor renda, a partir do ponto em que essas drogas começam a ser produzidas em massa, né? E a economia é simples, demanda e oferta. Você aumenta a oferta, o preço cai imediatamente. O crack, ele começa das rendas, dos grupos sociais de renda inferior, né? E hoje ela está indo para as classes de menor renda, para as classes de maior renda, numa velocidade também assustadora, né? Então, o fenômeno do crack, ele não é um fenômeno localizado na Cracolândia, né? Como a gente costuma dizer que é aquele local, né? O crack hoje é um fenômeno de alastramento por toda a sociedade, por todas as camadas sociais, não é? E nesse período de trabalho eu contei muito com a colaboração de várias ONGs, né, que me ajudaram a entender e até a construir esse nosso plano de enfrentamento, plano municipal integrado de enfrentamento. Eu quero agradecer muito a participação de todos, né, que me ajudaram a construir. E esse plano ele foi montado a partir muito da experiência dos nossos técnicos da secretaria, né, onde eu pude contar com o apoio muito forte da Kátia, que é a nossa assistente social técnica responsável por esse tipo de trabalho, com as visitas que a Marilda também pôde me ajudar muito, né? Eu fui para as ruas à noite com a equipe, né? Com a Marilda e com a Kátia, né? E depois contei com, eu posso dizer que mais que uma dezena de apoio de técnicos das ONGs que foram me colocando. A Marlene também me ajudou muito, né? E o Padre Haroldo, Ceareiros, Cáritas, né? Almiro também, que me ajudou no entendimento, né? Várias pessoas que sempre estiveram, o grupo SOS Rua também, as meninas que me ajudaram a entender, o movimento Vida Melhor. Então, eu fui conversar com essas pessoas para que a gente pudesse ter uma visão, não uma visão de gabinete, mas uma visão da rua. Mas também fui beber da fonte do próprio Ministério da Justiça, que já tem um decreto, né, que é o decreto 71/79, que já define, né, como nós temos que estruturar esse tipo de trabalho. E a palavra-chave é integração. Essa é a palavra-chave, né? Não é nem a Secretaria de Segurança, nem a de Saúde, nem a de Assistência, nem de Trabalho e Renda, que são as únicas responsáveis, mas a Prefeitura, como um todo, junto com as entidades, devem construir essa perspectiva desse plano. Então, o princípio do plano é que ele seja integrado entre as secretarias, né, cada uma com uma ação específica, própria, né, porém integrada, né? Então, nós temos hoje
esse plano que nós apresentamos na sexta-feira, 2h30 da tarde, também estávamos com uma casa bastante cheia, muitos que estavam lá estão aqui, né? E nós temos como pressuposto, né, a necessidade de um trabalho descentralizado por secretarias, mas que, ao mesmo tempo, esteja coordenado por um grupo, por um comitê gestor, né, que tenha digamos, as diretrizes básicas do processo, né? A própria portaria 71 e 79 e, logicamente, as outras chamadas já definem, inclusive, os recursos que nós vamos ter que buscar, né? São recursos da União, né? Os recursos do Estado ainda é muito pequeno e o recurso do município é menor ainda. Então, mas nós temos recursos da União. São 3 portarias, uma especificamente para a área de saúde, uma especificamente para a nossa área de assistência social e uma terceira portaria para trabalho e renda, né? Onde você tem, né, de trabalhar na perspectiva da desintoxicação. Então, há um entendimento mesmo como um problema de saúde, não é um problema de segurança, é um problema de saúde, né? Isso, por favor, não é interpretação, é isso que diz a lei. Né? Quer dizer, além de eu concordar plenamente com isso, eu tenho que respeitar a lei. Então, é um problema de saúde, mas, ao mesmo tempo, é um problema de reinserção social, principalmente com a família, que é o segundo momento que nós temos que trabalhar. E o terceiro problema é um problema de mercado, é um problema de trabalho e renda, né? Então, nós temos recursos para ampliar o processo de desintoxicação, que é através dos novos CAPs, né? AD, álcool e droga, 24 horas, para com que as pessoas possam se levantar, né? E falar uma frase completa, porque, né, quem vai para a rua sabe como é que as pessoas ficam extremamente, né, desestruturadas e degradadas. Então, você precisa levantar essa pessoa. Hoje, a estratégia nossa é de 1 a 15 dias, mas podendo chegar até 30 dias para esse processo de desintoxicação. Nós temos a abertura de 1 CAPS AD, álcool e drogas, para cada 200 mil habitantes. Então, nós temos direito de buscar 5 novos CAPs, né? E nós vamos buscar recurso para isso, né? Na sexta-feira que vem, dia 11, nós estamos com a visita do responsável por esses projetos, que é o Dr. Adail, que acho que alguns de vocês conhecem, foi presidente do Mário Gatti em Campinas, que está liberado no Ministério da Saúde. Nós já entramos em contato, virá para cá para discutir especificamente os recursos. Há recursos para isso, né? E nós vamos ter que estruturar isso. É lógico que o recurso é para a estruturação, então nós temos que pensar também nas equipes técnicas. Cada CAPS pode ter no máximo 2 unidades, cada unidade pode comportar no máximo 15 pessoas, né? E aí, no caso, me assusta um pouco, porque se eu tiver 5 CAPs, né, 30 pessoas, 2 unidades por 15, nós vamos ter um potencial de 150 vagas. Mas hoje, nas ruas, nós temos por volta de 750 moradores e pessoas em situação de rua. Esse número muda muito, né, Kátia? Em fevereiro era 658, né? Porque a Kátia, ela é a técnica responsável por essas pesquisas, né, por organização. Nós estamos já com uma segunda pesquisa para renovar, porque isso muda todos os dias, nós temos números novos, todos os dias, né? Então, é um fenômeno que vai se moldando, né? São Paulo aperta, né? E eu chamo de, logicamente, Operação Atlântico e Operação Pacífico, né?
Por quê? Porque quando o São Paulo fez a operação na Cracolândia, o pessoal se dirigiu para Santos e para Campinas. Não é? Então, Atlântico, porque o pessoal de Santos vai jogar o pessoal no Oceano Atlântico. E aqui nós, se continuássemos com essa mesma concepção de São Paulo, íamos bandar para a Americana, depois nós íamos bandar para Mato Grosso, depois para a Argentina, Chile, Oceano Pacífico. Né? Porque as operações fazem isso. Né? Eu tiro da minha frente e jogo para o lado. Tiro da minha frente e jogo para o lado. Essa, infelizmente, foi a opção do governo do Estado de São Paulo, né, que fez com que nós tivéssemos a situação em Campinas agravada. Né? Então, nós, quando começamos a fazer a pesquisa, essa em fevereiro, que a Kátia me passou logo que eu cheguei na secretaria, nós tínhamos aí, desses 658, 700, nós tínhamos 10% vindos da cidade de São Paulo, do processo que o governo, da operação que eles têm em São Paulo. Hoje já está em 15%. Então, menos de um mês, eu já tenho um crescimento em torno de 50% desse público. Né? E eles têm muito medo de São Paulo, porque realmente eles apanharam em São Paulo. Apanharam, foram expulsos. Né? No começo tinha até... são várias estratégias de chegada, tá? Desde estratégia de ônibus, que a gente, já utilizando a guarda nos ajudou, nós conseguimos coibir, né? Desde estratégias de vans até estratégias de ambulâncias. Tá certo? Então, cidades da região metropolitana de Campinas, na calada da madrugada, tá certo? Recolhem as pessoas num estado deplorável e trazem na madrugada para a Unicamp. Né? Chegam e colocam ali no pronto-socorro da Unicamp. Aí a Marlene tem que sair correndo, porque tem que pegar essa pessoa que está na Unicamp e levar para o SAMIM ou tentar fazer alguma internação. Então, essa é uma estratégia que ocorre na madrugada, né? Onde algumas prefeituras na região... É lógico que a gente... Né, isso, diga-se de passagem, não é ordem de nenhum secretário de nossas prefeituras da região metropolitana de Campinas. Tá certo? Eu vou acreditar nisso. Não é ordem. Tá? É que o motorista do SAMU ou o motorista da ambulância, no momento de desespero, sem saber o que fazer, sem uma instrução, né, ele fala, leva para a Unicamp. Ou, no caso, também leva para Campinas. Eu estava conversando de manhã hoje, por isso que foi o meu pequeno atraso. Eu cheguei aqui, era 10h10, fiquei ali assistindo. Né? Estava conversando com o presidente da Câmara, Tiago. Né? Nós estávamos conversando. Nesse trabalho também de reconhecimento de terreno, gente, eu conheci 20 clínicas, 20. Assim, conheci, me convidaram para conhecer, não fui ainda. 20 clínicas particulares de tratamento de drogas. 20 clínicas particulares. Não é? Eu falei clínicas, eu não estou falando de ONGs, eu não estou falando de entidades, eu estou falando clínicas. Tá certo? Conversando com alguns donos, e assim, um dono tinha 4 clínicas. Não é? Então, também a questão do tratamento das drogas já também virou um negócio. E Campinas é referência, pelo menos em Minas, Mato Grosso e Paraná. Campinas é uma referência no tratamento privado de drogas. Não é pelas nossas entidades, sabe, Miro? Não é. Sabe Padre Haroldo, Esperança e Vida, né? Caritas, Ceareiros, né? MVM, SS Rua. Não. Além disso, nós temos a Unicamp, nós temos o Celso Piero da PUC e nós temos um número enorme,
eu posso dizer enorme, de clínicas privadas, que nós vamos ter que conversar com elas. Amorosamente, delicadamente, né? Estão vendendo vagas para várias prefeituras no interior do Paraná, no interior de Mato Grosso e do interior de Minas. Estão vendendo vagas. Sim, porque o custo é caro, né? Estão vendendo. E eu não vou dizer que isso é errado. Estão lá fazendo o seu trabalho. Como também nós temos várias instituições religiosas, né? Evangélicas, pentecostais, que também estão atuando nessa área com as suas metodologias, logicamente, também atuando na área dos seus respectivos públicos no processo de desintoxicação e também de reinserção social na família e tal. Bom, é de princípio de nossa secretaria conversar com todos, escutar todos, entender todos e verificar como é que a gente consegue dar uma arrumada nisso tudo, né? As entidades que são acompanhadas pela secretaria e as entidades que são cofinanciadas, podemos ter um diálogo maior. E nós temos, graças a Deus. Tá certo? Né? As entidades, no caso de cunho religioso, já conversei com algumas e também estou sendo muito bem recebido, né? Para a gente fazer um diálogo. E as entidades privadas, vou também bater a porta e vou conversar. Tá? Então, e o plano tem essa concepção, né? A imprensa nos pede assim, quando é que vai começar a operação? E nós temos dito, não há operação. Não haverá operação. Ocorrerão ações. Ações da Secretaria de Assuntos de Segurança Pública com a ação. Olha, eu também errando, porque o vício é muito forte, né? De língua, perdão. A ação presença, isso continuará, porque, né, agora, nós sabemos que colocar uma perua da guarda municipal numa rua, o pessoal sai e vai para outra rua, tá certo? Ou sai do centro e vai para o bairro, eles ficam girando, tá certo? Então você tem que ter uma ação localizada, hoje no nosso caso no centro, e ações localizadas fora do centro. Você tem que fazer esse processo permanente, né? Hoje nossas equipes estão muito concentradas no centro, então nós estamos pedindo uma ampliação das equipes para que haja também um processo. Como também ocorrerão ações da Secretaria de Educação, da Secretaria de Esporte, né? E outras tantas que, na semana que vem, nós estamos fazendo uma peregrinação em todas as secretarias, apresentando o plano e pedindo a colaboração, né? O termo colaboração é, logicamente, pelo respeito que nós temos aos secretários. Como a Secretaria de Educação vai trabalhar esse tema? Como a Secretaria de Turismo vai trabalhar esse tema? Como a Secretaria de Trabalho e Renda vai trabalhar esse tema? E assim sucessivamente. O que quer dizer que esse plano não tem fim. Eu acho que está claro isso para vocês. O problema da droga não há, eu tenho repetido isso tantas vezes que sejam necessários, a todos os públicos que eu tenho ido. O problema da droga no horizonte histórico, social e econômico não tem solução. O que nós temos que pensar é desenvolver medidas, né, de conscientização. A educação tem um peso significativo, né? Secretaria de Esportes, no caso de prevenção, e redução de danos. Ou nós entendemos isso, ou nós vamos acreditar que uma operação dê conta de tirar as pessoas das ruas. E aí um jornalista
O jornalista quer saber qual é a operação, quando começa e quando termina. Eu tenho dito, não é operação, né? É um conjunto de ações permanentes. A droga veio para ficar, ela está presente e nós temos que fazer uma atuação, né? As entidades, eu preciso de vagas nas entidades, porque tem que fazer sim um tratamento, não tem como. O processo do crack não é um processo só de conscientização do usuário, você tem a necessidade de fazer uma ação de saúde para tirá-lo, né, daquela situação, e tem, logicamente, o campo da família, da reinserção, e o campo do trabalho. Sem o trabalho, porque ele se perde, porque nesse momento em que ele ficou nas drogas, ele perde o vínculo com a escolaridade, ele perde o vínculo com a profissão, né? Completamente. Então nós temos que colocar